direto ao ponto. Oferecimento: Plataforma Intacta 2 Extend. O futuro da soja é seu. E a Prosmate, Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. Olá, está no ar um programa direto ao ponto, conversando aqui dos estúdios de Brasília. Tenho o prazer de ter aqui comigo Daniel Rosa, filho do Benedito Rosa, como sempre. Seja bem-vindo, Daniel. Glauber, obrigado pelo convite e a Abramil está sempre à disposição aí para tentar esclarecer as dúvidas aí dos produtores. Tá certo. O Daniel que é diretor técnico ali da Abramil, são brasileiros os produtores de milho. E sorgo? Me diz e sorgo, né? Claro. Milho e sorgo, e daqui a pouco, como dizer assim, surge uma outra coisa muito semelhante aí. Milheto, talvez. Milheto, talvez, exatamente. Daniel, fala pra gente, então, como é que foi essa safra? A gente sabe que é uma safra que tinha uma expectativa, ou o índio passou a ter expectativa até, ou no final, como é que tá? Tem uma preocupação, porque tá exportando um pouco para a China, tá preocupação, como é que tá essas? Glauber, exatamente. Foi uma safra que a gente teve uma safra ruim de soja, e havia essa expectativa de que talvez a segunda safra de milho também fosse num caminho mais ou menos esse, assim, de pouca chuva, uma produtividade baixa, e ela acabou se recuperando ao longo da safra. E isso foi positivo, perto do que a gente estava esperando, mas foi uma redução comparado à safra passada, né? Chegamos aí nas 115 milhões de toneladas. E aí, em paralelo a isso, a venda de milho para a China também teve uma queda aí, em parte pela própria redução da produção brasileira, mas a gente começou a observar uma compra maior da China por milho argentino. Então a gente já ficou um pouco mais preocupado, isso mais a parte de compra antecipada deles. E a má notícia que o Brasil acabou exportando aí foi cigarrinho do milho, né? Que agora chegou da Argentina e tem afetado a produtividade deles também, e já tem relato nos Estados Unidos. Mas, em resumo, foi uma safra satisfatória, perto do que a gente estava com medo no início. Agora, por que será essa opção pelo milho argentino? Ele é mais competitivo? O que é? Isso aí... Caiu retenções lá? E teve essa mudança de governo, teve a queda das retenções e ao mesmo tempo, eu acredito que seja uma diversificação da China também, procurando outros mercados e aos pouquinhos ter vários vendedores de milho para eles também, né? Não ficar dependendo só do Brasil, como é o caso hoje, eles compram soja, soja daqui, né? Isso. Mas de uma certa forma tá sobrando milho demais no mercado ou tem como escoar esse milho? Vai ter a demanda de escoamento? Como é que tá? Tanto os Estados Unidos quanto a Argentina tiveram uma boa colheita aí, então vai ter milho no mercado, mas em compensação o Brasil ele mantém um crescimento do consumo interno, né? Então a gente vem observando ao longo de vários anos aí, principalmente com a chegada do etanol. Ano passado foram 80 milhões de toneladas consumidas, esse ano já pulou para 85, então acaba que aos pouquinhos vai compensando. Uma produção menor, mas um consumo maior interno. E é claro, o milho brasileiro está bem estabelecido no mercado internacional, então com certeza a gente vai ter comprador para o nosso milho aqui. Agora, todo ano, alguns anos aí, os últimos anos, nessa época chegava aquela reclamação, principalmente do pessoal de Santa Catarina, ali que faltava milho, ou que o milho estava muito caro. De uma certa forma, agora, esse ano não é essa preocupação, né? Ou existe essa reclamação ainda? Na verdade, o que ocorre é que tem que se trabalhar sempre no contrato futuro, né? A compra antecipada e não ficar fazendo a compra de mão para a boca ali. Muitas vezes a intenção é esperar o preço baixar para comprar. E aí acaba que as tradings e o mercado internacional absorvem esse milho e a hora que o consumidor vai comprar, vai no mercado e já não tem mais. Então, é que a gente sempre recomenda para granjeiros, principalmente pequenos granjeiros, que faça a compra antecipada e em contrato, né? Agora, me diz uma coisa, Daniel, o pessoal de Santa Catarina, estou falando bastante de Santa Catarina, porque é o estado que demanda muito, né? O estado do nosso amigo Enori Barbier, diretor nosso vice-presidente, que está sempre lutando, né? Aí em prol da questão do milho, principalmente de Santa Catarina e do Brasil inteiro, presidente da Câmara Setorial do Milho. Me diz uma coisa, qual seria uma solução? Eles estão sempre brigando ali, lutando por uma questão de ferrovia, né? Uma logística melhor.
né? É bom se a gente tivesse um milhoduto no Brasil, né? Seria muito bom. Facilitaria. Ali, a situação atual hoje, esse milho ele acaba vindo tanto da Argentina quanto do Paraguai, né? Uhum. Apesar de Santa Catarina estar bem próxima do segundo maior produtor, que é o Paraná, e o Mato Grosso. A primeira opção seria a Ferroeste, que seria do Paraná para Santa Catarina, então parte da produção do Paraná serviria para abastecer Santa Catarina. E uma outra opção também, que é bastante viável, e aí não seria somente Santa Catarina, mas praticamente todos os estados litorâneos que precisem de milho, seria a cabotagem, né? Então, o milho sai do Mato Grosso e vai ali para Santarém, para os portos do Arco Norte, e ali ele sai sendo distribuído tanto para o Nordeste quanto para Santa Catarina e outro estado que tenha problema de abastecimento. Um dos problemas é a questão do combustível, do bunker dos navios, que é tributado hoje. Isso encarece o valor. E teve a BR do Mar, né, um projeto de lei do ano passado, acho que foi ano retrasado, ele foi aprovado. O mercado está se adaptando, mas ainda está muito lentamente, mais lento do que a gente esperava. Então, pouca movimentação hoje. Agora, para sair uma ferrovia, né, Daniel, não é simples, né? Qual que está sendo a briga? O governo tem que injetar dinheiro? Qual que é? Não sei se você sabe disso, não. Qual que está sendo a pegada desse negócio? Tem um conflito ali com relação às autorizações da Ferroeste de fazer a construção, tem toda a parte do estudo técnico, e a gente sabe que aqui no Brasil demora muito. Então, o que se imagina, num cenário mais possível, é que, tendo tudo certo, vai mais uns 20 anos para a gente ter essa usina, essas ferrovias em funcionamento. Então, vai demorar muito ainda. Muito. Mas no Brasil tudo é muito demorado. A construção no Brasil. Quando no outro país se constrói, por exemplo, em um ano, aqui no Brasil leva 10, né? Um troço absurdo. Louco. Muito complicado. Daniel, agora com relação a gente o Brasil tem 3 safras hoje em dia, né? Você tem a primeira safra, principalmente no sul, né? Ali, alguma parte do centro-oeste, Mato Grosso do Sul também. E você tem depois uma segunda safra que é maior, né? É maior que a primeira, antigamente era o contrário. E agora você tem uma terceira safra, que seria aquele Mapitoba ali, e até o Pernambuco agora, né? Como é que está essa safra, por exemplo, lá desse pessoal? Até, por exemplo, tem um projeto que é esse Prospera, que inclusive até... não sei se você foi lá, o movimento de colheita, você foi? Como é que foi? O que você viu? Conta para nós o que você viu lá de interessante. Realmente a Conab ela faz essa classificação de terceira safra, né? Mas é um pouco complicado que às vezes as pessoas confundem, acham que é a terceira safra de milho irrigado, né? E na verdade não é. É por causa da posição dos estados ali da região Nordeste. Eu tive o prazer de conhecer lá o projeto Prospera, em Pernambuco, uma iniciativa muito boa que ela consiste em levar tecnologia e assistência técnica, em resumo, seria isso, para pequenos produtores. E a gente observa lá regiões com 400 milímetros, 300 milímetros, com a terra de areia mesmo, e produzindo milho com alta estatura, a espiga cheia. Então, assim, é muito gratificante. E como torna muito mais rentável a atividade. E qual que é o segredo disso lá? Que está produzindo assim? Acho que o primeiro ponto mais importante é a assistência técnica. Então, esse produtor ele vai ter acesso a uma semente de biotecnologia avançada, ele vai ter acesso a fertilizantes, apoio de maquinário, mas esses elementos, sem que ele tenha uma orientação, eles não vão ser suficientes. Então, essa assistência técnica... Normalmente eles criam uma espécie de, assim, falando de forma simples, um grupo de WhatsApp que esse produtor interage com Agora, técnicos. Mas você falou que eu achava muito pouco, mas mesmo assim é suficiente? Porque a chuva, apesar de ser pouca, ela é bem escalonada e eles fazem uma forma de armazenar, existe uma cobertura verde do solo. Qual que é o segredo disso? Eles fazem a cobertura, mas tem essa questão também de plantar na época certa, de fazer o uso da semente adequada para aquela região, fazer análise de solo, algumas coisas que são básicas, assim, que para grandes produtores parecem óbvias, para pequeno produtor nem sempre é. Então a gente teve a oportunidade de ver uma lavoura do projeto Prospera ao lado de uma lavoura de subsistência, e realmente assim, a diferença é impactante. Você vê
um milho de menos de 30 centímetros de altura, que não tem outra finalidade a não ser talvez soltar o gado lá, contra uma lavoura da vizinha, que tem a mesma condição, o mesmo solo, com quase 2 metros de altura. Então, realmente, você olha assim, você fica maravilhado. Daniel, vamos para o intervalo e nós já voltamos conversando mais com o Daniel Rosa, da Abramilho. Não sai daí. De volta direto ao ponto, conversando com o Daniel Rosa, que é diretor técnico da Abramilho, Associação Brasileira dos Produtores de Milho e Sorgo do Brasil. Você estava falando para nós que interessante, né? Você vê, o projeto prospera, um projeto bacana, que ele acaba produtor sem tecnologia nenhuma, né? Que vinha fazendo o que vinha sempre fazendo, com um milho de 30 centímetros, que sem espiga, nada, e do outro lado, do lado, né, lindeiro ali, um milho 2 metros, que muitas vezes o produtor está colhendo lá 80, 100 sacas de milho, né? Então isso realmente é muito interessante, né, Daniel? É impressionante porque às vezes as pessoas olham e acham que não, essa minha terra lá não tem condição de produzir. Isso aqui é o que dá para fazer. E aí vem a tecnologia, vem a informação, vem a assistência técnica e comprova que na verdade não. É possível muito mais do que isso. E isso leva a desenvolvimento tanto para a pessoa, para a família e para toda a região. Então, eu acho que essa questão, por exemplo, do Projeto Prospera, ou essa questão de tecnologia, não é só para o Nordeste. Mesmo no Mato Grosso, eu tive em propriedades, por exemplo, de areia, que a gente sempre fala, plantar milho na areia. Mesmo no Mato Grosso, que chove, em regiões que chove 2.000 milímetros, 1.800 milímetros, o cara fala, não dá para plantar milho. Claro, não dá para plantar o milho muitas vezes na safrinha, porque qual que é a diferença? É você plantar, né, muitas vezes aquele milho numa época que você pode ter um estresse hídrico. Porque a grande questão é que a gente estava falando, muitas vezes o milho, quantos litros de água ele precisa? De repente ele vai precisar de 400 litros, mas tem algumas coisas que o produtor está plantando sem cobertura de solo, sem fazer perfil, e que muitas vezes chove os 400 milímetros e sobra 50 milímetros naquele solo. O resto foi tudo embora. Enquanto que muitas vezes você tem a capacidade dos 400 milímetros que chover, ficar os 400 milímetros ali para suprir aquela planta, você reter aquela água, você criar como se fosse uma esponja, né? Aquela que a gente usa lá para lavar a louça, ou aquelas esponjas de colchão mesmo, se você jogar água ali, ela retém. Então você tem que fazer o solo ficar esponjoso e absorver a água. Senão ele vai embora mesmo, né, Daniel? Então acho que essa é a grande diferença. Agora eu vi que a Abramilho virou milho e sorgo, né? O sorgo, ele está se tornando muito importante aqui para o Brasil, Daniel? O sorgo, ele vem numa crescente, a gente tem novas variedades chegando no mercado de sorgo, mas ainda está um crescimento até relativamente tímido, assim. A gente tem coisa de 5 milhões de toneladas produzidas. O maior produtor do mundo, que é os Estados Unidos, está com 10 milhões de toneladas, então o Brasil tem condição de ser o maior produtor de sorgo do mundo. O estado de Goiás e Minas Gerais são os maiores produtores, Goiás principalmente ali, mas tem muito espaço para crescer, principalmente Mato Grosso. Agora, O que está faltando com relação ao sorgo? Por exemplo, tem alguns mitos, a gente já até falou sobre isso aqui lá atrás, tem alguns mitos, mas agora, o que está... As empresas, por exemplo, estão investindo em tecnologia mais no sorgo? Isso, tem chegado novas tecnologias. Mas o sorgo, ele tem um desafio que ele vai competir, ele acaba competindo com o milho, né? Não tem jeito. Então, em regiões que você pode plantar o milho segunda safra, em grande parte do Mato Grosso ali, com tranquilidade, para você convencer um produtor a optar pelo sorgo é mais difícil. Mas daí o sorgo não seria mais usado para um fechamento, por exemplo? Eu vou plantar 1.000 hectares, né? Então eu tenho ali o melhor período, por exemplo, é do dia 15 de fevereiro até o 15 de março. Então ali eu consigo plantar 700 hectares nesse período. Beleza, eu não dou conta de plantar mais que isso, né? Então, ou eu posso me arriscar, né? Aí, nesse caso, então eu deixo 300 hectares para plantar sorgo, porque se eu tiver que entrar para dia 15 de março diante, para o sorgo é suficiente, porque o sorgo ele precisa de menos água, né? Isso, é uma planta mais resistente. Ela é mais resistente e menos exigente também em fertilidade, então é uma boa opção. E o que a gente tem trabalhado ali como Abramilho é a abertura de novos mercados. Porque se você consegue aumentar a demanda pelo sorgo, a tendência é que o preço aumente, né? Então, vai acabar gerando um incentivo. E o Brasil está finalizando um protocolo de exportação de sorgo para a China, já está em vias de assinatura. A expectativa era que em novembro, com a vinda do Xi Jinping para o Brasil, a gente pudesse finalizar esse protocolo.
mas tem uma etapa sanitária de visita que os chineses fazem questão de mandar uma delegação para ir em campo, ver como é que está a situação das plantas, identificar se tem alguma praga, alguma doença, algum fungo que eles não seja quarentenário para eles. A ideia é que a gente consiga assinar esse protocolo e depois eles mandarem a missão. Né? As pessoas muitas vezes acham que isso é besteira, né? Que, porque isso... Bom, vou pegar um exemplo, para quem planta eucalipto, né? Para eucalipto, a gente planta no Brasil, o Brasil é um grande plantador de eucalipto. O eucalipto aqui ele tem uma capacidade de crescimento superior em qualquer país, porque pela nossa altitude, pela nossa luminosidade, pela pluviometria, por exemplo, Austrália, na Ásia, onde, por exemplo, o eucalipto é originário, lá muitas vezes o eucalipto para atingir, vou pegar um exemplo, 400 metros estéreo, ele vai levar 12 anos. Aqui no Brasil, atinge com 5 anos e meio, 6. Só que, compensação, veio de lá uma doença que não tinha aqui no Brasil, que chama psilite de concha, que é um inseto que, nossa, detona o eucalipto. Então, você vê, foi um cidadão que foi lá, pegou uma muda, né? Trouxe aqui lá com um insetinho só, que seja, chegou aqui no Brasil, eu trouxe o cara, trouxe lá, você chega no país, eu vou pegar e vou levar isso aqui, porque eu achei bonito esse eucalipto aqui, ele tem o caule aqui avermelhado, trouxe. E aí simplesmente plantou na casa dele, aquele insetinho que chegou ali de um inseto, muitas vezes, hoje infestou as lavouras do Brasil e tem que fazer pulverizações, toda essa complicação. Então, realmente, é uma coisa importante, né, para que essa questão sanitária, senão você leva a doença para outro país e pode dizimar, pode causar um custo enorme por falta de fiscalização. Né? Exatamente. Inclusive, a lagarta do cartucho, que não é natural aqui do Brasil, é a maior dor de cabeça que a gente tem e ela não é originária aqui do Brasil, né? Mas vencendo essas etapas, a gente espera que a gente possa abrir esse mercado da China. E aí, aproveitando para falar mais um pouco sobre o sorgo, tem aumentado o número de usinas de etanol que produzem etanol a partir do sorgo também. Uhum. E assim como o milho, o sorgo também pode gerar o DDG. Então, assim, são novas frentes que não só a Abramilho está trabalhando. Você falar para ração animal também, né, Daniel? Para gado leiteiro pode ser consumido sem triturar. Então tem aquela economia, né, toda. Então, um produtor que tem a fazenda lá, né, que nem o Benedito Rosa, por exemplo. Então, que está lá, que produz gado de leite, ele pode plantar uma parte de sorgo lá, pegar aquele sorgo, colocar num bag, e ele pôr pegando aquele sorgo in natura mesmo, vai dando para o gado, que não precisa nem triturar, não precisa nada. In natura, ele tem alto potencial de rentabilidade, principalmente de gado de leite. Então, Benedito, aproveita. Exatamente. E para casos de galinha, de aves, suínos também, ele pode ser usado. Consumo humano, né? Consumo também. Humano. Tem muitas coisas de consumo humano também, o sorgo, tem petiscos, tudo mais feito com sorgo. Eu, inclusive, fui na Embrapa de milho e sorgo em Sete Lagoas, eles serviram lá várias coisas feitas com sorgo, muito gostoso, inclusive. Eu ainda não provei, mas me disseram que é um pouco amargo, então eu não sei se... como é que é, mas sim, pode ser usado para alimentação humana também. Daniel, quem gosta de piqui, quem gosta de gueiroba, quem gosta de jiló, entendeu? Sem problema, tem né? gente que toma lá, por exemplo... a jurubeba, né? É verdade. Então, e na verdade, tudo aquilo que é um pouco amargo faz bem para a saúde, já notou isso? Então, tem toda essa pegada aí, né? Daniel, para a gente estar indo para o final do programa, o que mais assim tem sido dado no radar da Abramilho aí para esse final de ano aí? Cláudio, a gente tem recebido algumas demandas com relação a seguro também. Uma proposta de reformulação do seguro. Infelizmente esse é um problema antigo já aqui no Brasil, a gente precisa procurar uma forma de tornar o seguro, principalmente seguro receita para o produtor. Uhum. Que o produtor, muitas vezes o que acontece é que o produto está sendo oferecido para o produtor, no caso o seguro, ele não é interessante, o produtor não contrata e aí você diminui a base de arrecadação para o fundo do seguro, né? Então esse é um trabalho que a gente tem feito aí para procurar soluções em que possam ser vantajosos para o produtor, mas também para a seguradora. E isso é bem desafiador ainda. Estamos vendo opções aí, buscando outros exemplos internacionais, Estados Unidos, Espanha, até o próprio México, para ver o que a gente pode apresentar aí de melhorias. E agora, para encerrar, com relação ao Congresso, qual que tem sido a pauta agora que está na mira da Abramelho? É o projeto dos bioinsumos, né? Esse aí... Se Deus quiser, semana que vem a gente deve ter um avanço aí, talvez uma votação na Câmara. E ele
traz um marco para o Brasil de regulamentação, mas também demonstrando a sustentabilidade da produção brasileira de alimentos, né? Então, agrícola em geral e até pecuária. Inclusive, nós da Abramil já recebemos uma equipe francesa querendo entender como é que era feita essa produção on-farm, né? Essa produção dentro das propriedades aqui. E isso é muito interessante porque o produtor brasileiro está à frente do resto do mundo, está buscando, está transformando suas propriedades, suas lavouras em laboratórios de pesquisa. Em biofábricas, né? Em biofábricas. E essa nova legislação, ela vem depois de muita luta, muita discussão, para dar segurança para esse produtor também. Então ele vai ter a opção de pegar na prateleira o produto, mas também produzir na propriedade. Perfeito. Bom, vamos ver. Congresso agora, eleição municipal, né? Tá difícil, né? Mas beleza, Daniel, muito obrigado por sua presença aqui no programa Direto ao Ponto. Cláudio, obrigado pelo convite e seguimos à disposição. Tá aí. Mais uma entrevista super especial com você, com Daniel Rosa. Obrigado por sua companhia. Até o próximo programa. Direto ao Ponto. Oferecimento: Plataforma Intacta 2 Extend. O futuro da soja é seu. E a Aprosmate, Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso.